castelo forte é o nosso Deus. Bom, então, meus irmãos, nós vamos retomar aqui a seguinte ideia. O que há de relevante, né, nessa discussão a respeito da criação, dos 6 dias da criação? A gente está vendo aqui que a confissão de fé ela afirma claramente que a criação foi realizada no espaço de 6 dias. Então, essa é uma discussão, né, que tem sido bastante repetida nos nossos meios, porque depois, com o advento da ciência, acabou que as pessoas começaram a questionar isso, né? Se de fato o texto de Gênesis fala a respeito de 6 dias, ou se 6 dias ali é apenas uma metáfora, né, para indicar, na verdade, que Deus teria criado em muito mais tempo, né? E aí os teóricos da ciência, sobretudo aqueles que têm uma relação, né, com algum tipo de evolucionismo, eles começaram então a supor a ideia de que o texto de Gênesis, sobretudo os versículos 1 e 2, a passagem do versículo 2 para o versículo 3, né, de Gênesis 1, eles começaram então a supor que ali não seria exatamente dia de 24 horas, mas seriam eras, seriam períodos, né? Quando o texto diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí a gente tem o versículo 3, disse Deus, haja luz. Então, alguns entendem que há um salto, né, entre os versículos 2 e 3, que indicaria, então, um período maior de tempo, não é? Que não seria necessariamente 24 horas, não seria necessariamente um tempo de como nós conhecemos. E depois, os próprios termos, né, que aparecem a partir do versículo 3, em que o texto de Gênesis diz claramente dia, né? Inclusive no versículo 5, quando na primeira criação haja luz, houve luz, Deus então viu que a luz era boa e separou luz e trevas. Versículo 5 diz assim: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Né? Então, estas discussões elas são muito repetidas, né? E atualmente, então, como eu disse aos irmãos, muitas teorias têm surgido a respeito dessa discussão do que necessariamente significam esses dias. Mas, quando a gente vai estudar a Escritura, a gente percebe, né, que essa linguagem da Escritura é uma linguagem literal. O termo hebraico é o termo ion, um termo até fácil, né, pequenininho da gente gravar, o termo ion, que é o termo para a palavra dia. E os estudiosos do Antigo Testamento, aqueles que são da linha reformada, né, que acompanham a confissão de fé, eles ainda acrescentam a classificação de que o texto diz tarde e manhã. Então, isso indicaria, né, dias normais, como nós os temos hoje, não é? Porque para você ter tarde e manhã, você precisa ter um dia completo, né, de 24 horas. E aí a gente tem todos aqueles textos ali de Gênesis 1, né, na verdade são os versículos em que aparecem exatamente esta expressão tarde e manhã e a expressão dia. Os irmãos podem ver que Moisés, ele repete, né, por várias vezes esta expressão. No final do versículo 5, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Depois, no final do versículo 8, houve tarde e manhã, o segundo dia. Depois, lá no versículo 13, né, houve tarde e manhã, o terceiro dia. Depois, versículo 19, houve tarde e manhã, o quarto dia. Depois, 23, houve tarde e manhã, o quinto dia. E, finalmente, né, o 31, houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, os irmãos percebem que essa marcação
intencional, não é, de Moisés, de dizer houve tarde de manhã, primeiro dia, houve tarde de manhã, segundo dia, houve tarde de manhã, não é, até chegar ao sexto dia, é um indicativo de que ele estava mesmo se referindo a dias literais, não é? Porque se ele dissesse apenas houve dia ou finalizou-se o dia, talvez aí a discussão seria um pouco mais ampla. Mas o fato de ele restringir estes dias à tarde e manhã, não é? Manhã e tarde, significa que ele estava mesmo pensando em dias literais, não é? Dias em que você tem um período de luz e um período de trevas, né? Quer dizer, o dia com o sol e a noite sem o sol, né? Com a lua. Então, isso é o indicativo de que, de fato, a linguagem ali que aparece em Moisés é uma linguagem literal. Um outro aspecto, né, é a questão da base do mandamento, que nós temos ali também em Êxodo 20, versículo 11, que é o quarto mandamento, não é? Então, o quarto mandamento, também Moisés se refere ao quarto mandamento. Vou pedir os irmãos para abrirem aí, por gentileza, Êxodo 20, né, que é o resumo da lei, versículo 11. Essa é uma informação também muito importante, porque Moisés diz assim, né? Quando ele vai falar sobre o dia do Senhor, Êxodo 20, 11, né? Ele vai falar sobre o dia do Senhor. Então ele fala assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então também aqui a referência a 6 dias. Então essa contagem, né, que é feita também na lei, seria também um indicativo de que nós estamos tratando aqui de dias literais. E um terceiro argumento é o argumento da narrativa histórica, porque na narrativa histórica, a ordem, né, que aparecem nos eventos. O que é uma narrativa histórica? Todos os livros que você tem da Bíblia que são históricos, né, que contam histórias. Você pega, por exemplo, o Livro dos Reis, não é? Você pega Josué. Então, esses livros, que são livros históricos, eles obedecem a uma cronologia histórica, não é? Uma cronologia que envolve dia, envolve mês, envolve ano. Tanto é que quando o texto quer se referir a determinado evento, ele menciona o ano. Não é? Um texto muito conhecido nosso, muito famoso, é Isaías 6. Isaías diz lá, no ano da morte do rei Uzias, né? Então, quer dizer, ele menciona o ano específico, né? Porque naquela época não havia o calendário como nós temos hoje, né? O calendário era diferente. Não era esse calendário de janeiro a dezembro, né? Até porque esse calendário ele é um calendário apócrifo, né? Porque ele é um calendário que é motivado por deuses, né? Deuses romanos, vocês sabem disso, né? O Júpiter, etc., né? Então são deuses romanos. O nosso calendário é um calendário idólatra, né? Então não era esse calendário que a Bíblia, não é esse calendário que a Bíblia usa. Então, por exemplo, o nascimento de Jesus Cristo, embora nós temos o costume, né, de nos referir a ele no mês de dezembro, mas muito provavelmente Jesus tenha nascido entre abril e maio, né? Se fosse converter para o nosso calendário. Então, tem essas diferenças de calendário, mas isso não altera a medição dos dias. Então, por exemplo, quando diz lá que o fulano viveu 970 e tantos anos, é porque ele viveu mesmo 970 e tantos anos. Ah, pastor, mas muito tempo, naqueles anos eram... Não, era isso mesmo. A Bíblia diz que com o pecado, né, em consequência do pecado, especialmente pós-dilúvio, os anos do ser humano foram reduzidos, né? Então, depois do dilúvio, nós passamos a viver menos. Mas até ali nós tínhamos mesmo vida muito longa, né? E os irmãos também devem considerar que hoje nós temos muitos elementos que nos matam, né? A própria poluição, os alimentos, né? Os agrotóxicos, o tamanho da população,
não é? Quer dizer, a sujeira do mundo, né? Porque a poluição ela também nos mata, né? Então, uma série de coisas que reduzem a vida humana mesmo por causa do pecado. No início não era assim, né? No início as coisas eram todas limpas, puras, você não tinha poluição, não tinha agrotóxico, né? Não tinha nada disso. Então, obviamente, as pessoas viviam mais porque elas tinham uma qualidade de vida, né, muito maior do que a que nós temos hoje, nesse mundo que é extremamente populoso, né, e cheio de problemas como nós conhecemos. Então, quer dizer, essa discussão, assim, voltando aqui, então, nos textos cronológicos, né, a gente percebe que a cronologia ela é seguida normalmente, né, de anos e anos. Então, por exemplo, quando fala a respeito dos reis, né, então diz lá, o rei fulano reinou 40 anos sobre Judá. Então, ali são 40 anos mesmo, né? Então, quer dizer, não há razão para nós pensarmos que a narrativa bíblica, especialmente de Gênesis, ela se difere das narrativas seguintes, né? Então, se em toda a Bíblia, em toda a narrativa histórica, nós temos a abordagem de um dia de 24 horas, não faz sentido nós pensarmos num dia que não seja de 24 horas na narrativa de Gênesis. O que o pessoal levanta é a seguinte questão, né? Especialmente os liberais e os neo-ortodoxos, aqueles que tentam plantar, né, problemas na Escritura, problemas textuais na Escritura, é o seguinte, eles dizem que como Moisés não estava, né, na criação, porque Moisés escreve depois, obviamente, e ele escreve fundamentado na narrativa oral, não é? Aquilo que ele ouviu da tradição judaica. Então, para os liberais, essa tradição judaica, ela, por ser uma tradição oral, obviamente ela traduziu o evento, né, da criação a partir da sua percepção. Então, para eles, não necessariamente aconteceu assim, como está escrito na Bíblia. Para os liberais, o que está escrito em Gênesis de 1 a 11, especialmente, é apenas uma forma de montar a história dos judeus, ou justificar a história dos judeus. Então, tudo que os irmãos estão lendo, né, de acordo com os liberais, de Gênesis 1 até Gênesis 11, na verdade é um arranjo literário, né, é um arranjo textual, para que a Bíblia faça sentido, para que a história dos judeus faça sentido, não é? Então é por isso que alguns deles chamam essa narrativa de mito. Alguns dizem, o mito da criação, né? Quando os irmãos ouvirem essa expressão, o mito da criação, os irmãos entendam que a pessoa que está falando isso, né, está exatamente defendendo a ideia de que a criação não aconteceu do modo como está registrado na Escritura. Eles podem até acreditar que houve uma criação mesmo, que há um Deus que criou todas as coisas, mas eles dizem assim, olha, pelo distanciamento textual, pelo fato de Moisés não ter estado lá, pelo tempo que decorreu da tradição oral, não é, de pessoas que foram passando para outras, e inclusive pela própria evolução cultural da sociedade judaica, não dá para a gente afirmar com certeza que as coisas aconteceram daquela forma, né? Então, eles duvidam da literalidade do texto bíblico. E esse é um grande problema, meus irmãos, porque se a gente duvida de um versículo, da literalidade de um versículo da Bíblia, um versículo só, você precisa colocar também em xeque, você precisa duvidar também de outros tantos versículos que a Bíblia aparece. Por exemplo, Jonas na barriga do grande peixe. Então você precisa também colocar em xeque esta narrativa, porque você nunca viu um homem dentro da barriga de um peixe por 3 dias, né, por 3 noites, e depois sobreviver vomitado por esse peixe, né? E aí a ciência diz, olha, existem alguns tipos de peixes que podem engolir pessoas, né, como a baleia cachalote, por exemplo, que segundo os estudiosos seria o mais provável dos animais a ter engolido Jonas, né? Então existe inclusive um caso histórico já próximo de nós, eu não vou me lembrar a data, mas eu sei que é próximo, é 1700 alguma coisa, 1600 alguma coisa,
de um homem que teria sido encontrado, né, dentro da barriga de uma cachalote, de uma baleia cachalote. Era um pescador que estava lá e a baleia, não é, provavelmente um Jonas 2, né? Jonas 2. Jonas, quando você for no mar, você fica esperto, porque essas baleias aí, né? Então, quer dizer, é possível, né? Aí a ciência diz, então, se foi encontrado, então é possível, né? Então eles fazem esse tipo de análise, mas sempre submetendo a Escritura à leitura da ciência, né? Então, esse grupo neoliberal, neo-ortodoxo, liberal, essa turma da crítica do texto, eles sempre tentam colocar a ciência em primeiro lugar em relação à leitura da Bíblia. Então, por exemplo, eles olham e dizem assim, Jesus falou para o diabo, aliás, o diabo, né, falou para Jesus na tentação de que ele poderia transformar pedras em pães. Então a ciência fala, bom, isso é possível, porque se você levar um elemento químico para o laboratório, você consegue transformar esse elemento químico noutro, né? Então eles falam, isso aí é possível. Sim, mas pedra em pão, sem qualquer tipo de laboratório, você transformar isso com a palavra, porque Jesus não tinha ali um laboratório, né? Quer dizer, então você percebe que há uma diferença entre o que é milagre, né? Entre o que é poder de Deus e entre o que é criação humana. Não é? Tudo bem, o homem, por exemplo, andar sobre as águas. Vocês já devem ter visto, tem alguns animaizinhos, por exemplo, a libélula, ela consegue pousar em cima da água, né? E não afundar. Aí você fala, mas é porque a libélula é magrinha, né? Na verdade, não é porque ela é magrinha, é porque ela tem a água ela tem uma ligação entre as moléculas de água que, de fato, ela permite algum tipo de sólido, né? Não é de sólido, é uma base para que um ser possa pisar. Então, acontece, né? Você pode jogar, por exemplo, uma folha de papel, uma folha de árvore, você pode jogar na árvore e ela fica ali, sobre a água, né? Ela não vai afundar, porque isso pode acontecer mesmo. Agora, outra coisa é um homem adulto, né? Como era o caso de Pedro, ficar em pé sobre as águas. Tem gente que até diz que Pedro, na verdade, não era sobre a água, ele estava numa rocha, né? Tem gente que chega a dizer isso, que tinham blocos de pedras, né? Igual tem nos rios mesmo, nas cachoeiras aí, e aí ele teria andado por sobre essas pedras, né? Então, quer dizer, o ser humano, ele tenta, de todo modo, tirar, né, da Bíblia os eventos que a própria Bíblia caracteriza como milagres, não é? Sim, Marcelene. Pois é. Então, olha aí, né? Pois é. Então, assim, essa turma, eles tentam achar tudo quanto é argumento mesmo para invalidar a Bíblia, né? Porque o grande objetivo deles é invalidar mesmo, tirar a autoridade da Escritura. Então, os irmãos vão ver muita coisa, né? Muita coisa em relação a estes chamados milagres. Então, surgiu, especialmente no século XIX, um grupo de teólogos, chamados teólogos liberais, né, ou neo-ortodoxos, e eles propuseram, então, fazer uma demitologização da Bíblia. Essa demitologização, na versão deles, né, seria exatamente tirar da Bíblia tudo aquilo que não podia ser explicado cientificamente. Então, aí foram embora, né, estas narrativas de Gênesis, foram embora os milagres de Jesus, né, a boa parte do Novo Testamento, né, dos milagres de Jesus. Então, tem um camarada mesmo chamado Rudolf Bultmann, um desses liberais, né, em que ele claramente diz, olha, a Bíblia, os milagres, eles estão aí só para montar um cenário, né, uma ideia, que na verdade foram os discípulos de Jesus que contaram isso, né? Mas isso aí não liga para isso não é? Não se importe com isso, tire isso
vamos pensar só na parte histórica da Bíblia, né? No chamado Jesus histórico. Então, o Jesus histórico, quem foi o Jesus histórico? Aí eles começam a dizer que o Jesus histórico foi um homem de fato diferenciado, né? E alguns chegam a comparar Jesus com Sócrates, né? O grande filósofo Sócrates. E aí começam a fazer até algumas semelhanças. Por exemplo, Sócrates não escreveu nada, Jesus também não escreveu nada, né? Quem escreveu os textos de Sócrates foram seus discípulos, né? Platão e outros, né? Quem escreveu os ensinos de Jesus foram os apóstolos. Sócrates foi responsável por promover uma grande revolução na sua geração, né? Inclusive ele foi acusado de perverter a juventude, exatamente por causa disso. Jesus também causou uma grande revolução na sua época, também acusado, né, injustamente. Sócrates morreu injustamente, né? A acusação foi injusta, Jesus também. Então eles vão fazendo essas comparações e com o objetivo de humanizar Jesus, né, e de tirar de Jesus o aspecto sobrenatural mesmo, os milagres, né, e tudo aquilo que Jesus realizou. Então eu estou falando isso para os irmãos porque o que acontece? Todas as vezes que nós queremos colocar a ciência dentro da Bíblia, nós corremos um sério risco de exatamente retirar da Escritura, da Palavra de Deus, aquilo que é diferencial dela em relação a outros livros quaisquer, que é o milagre da inspiração. Não é? A inspiração é um milagre. E o que é a inspiração? A inspiração é o ato do Espírito Santo de Cristo soprar, literalmente soprar, né? Porque esse é o termo da inspiração, né? Que é o termo que aparece no Novo Testamento, que é theopneustos, né? Que é soprar, Deus soprando. Sopra e aquela pessoa ela escreve um texto que é infalível. A pessoa não tem consciência disso. A pessoa não sabe que ela está inspirada. Ela produz o texto. Mas Deus, que é soberano, faz com que, por milagre, esse texto que essa pessoa escreveu se torne um texto infalível. O que significa um texto infalível? Um texto sem erros. Erros ortográficos, pastor? Não. Erros de conteúdo. Pedro escrevia diferente de Paulo. Paulo era um filósofo, um erudito, um grande estudioso. Pedro era pescador. Então Pedro escrevia como um pescador, escrevia palavras mais simples. Tanto que ele diz assim, Paulo escreveu algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes deturpam, né? Os ignorantes, eles mudam, não é? E Pedro não, Pedro era aquela linguagem mais do povão, não é? Amós e Isaías. Isaías era um profeta de dentro do palácio. Então Isaías tinha todo um estilo assim, erudito, não é? Porque ele estava escrevendo para gente grande do palácio, estava escrevendo para a liderança, não é? Amós estava escrevendo para os camponeses. Os dois estão profetizando na mesma época, só que Isaías está dentro do palácio, Amós está no meio da roça. Então Amós fala para o povo da roça, para os camponeses. Isaías fala para os palacianos. Então, o nosso Deus, ele poderosamente, ele fez com que duas pessoas, em contextos diferentes, para públicos diferentes, escrevessem textos, sem um saber do outro, escrevessem textos que trazem uma unidade de sentido. Então você pega o texto de Isaías e o texto de Amós, e você compara e fala, engraçado, eles escrevem a mesma coisa, o mesmo assunto, e eles nem se viram, eles nem combinaram nada, mas eles estão escrevendo a mesma coisa, um escrevendo para os camponeses, outro escrevendo para os palacianos. Certo? Então você pega pessoas que estão em contextos diferentes, escrevendo para públicos diferentes, em linguagens diferentes, com o mesmo propósito. Então isso é inspiração. Isso é um milagre. Então, se você tenta discutir, não é, estes aspectos textuais, você precisa, por honestidade,
questionar também o aspecto da inspiração. O grande problema que os nossos irmãos que flertam, né, com essa teoria da evolução e que tentam misturar uma coisa com a outra, o grande problema que eles têm é exatamente este. É de tentar colocar a ciência dentro da Escritura e não perceber o quão perigoso é quanto ao fato de você ter de abrir mão de uma doutrina tão importante e fundamental para a teologia reformada, que é a teologia da inspiração da Escritura e também da inerrância da Escritura. Não é? Porque a palavra de Deus não pode errar. Ela não erra. Ah, pastor, mas e os erros de tradução? Sim, existem erros de tradução. Por isso que os irmãos encontram para comprar centenas de traduções, né? Vocês vão encontrar a revista atualizada, que é essa que a gente usa. Vocês vão encontrar Nova Versão Internacional, NVI, Nova Versão Transformadora, NVT. Vocês vão encontrar Bíblia de Jerusalém, que é usada pelos católicos, Bíblia Ave Maria, usada pelos católicos. Você vai encontrar Nova Linguagem de Hoje, não é? Você vai encontrar A Mensagem, você vai encontrar Corrigida Fiel, você vai encontrar, se você for em qualquer livraria ou você entrar num site para pesquisar, você vai encontrar várias traduções. E algumas delas são muito diferentes de outras. Se você pega, por exemplo, na Linguagem de Hoje, ou pega a Mensagem, por exemplo, são linguagens muito informais, a ponto de chamar Jesus de você, por exemplo, não é? São linguagens muito informais. E você tem do lado de cá outra linguagem muito erudita, que é o caso, por exemplo, da Corrigida Fiel, não é? Então você tem várias traduções. Existem erros nessas traduções? Sim, existem erros. Mas os erros que existem nessas traduções, sobretudo nas traduções mais conservadoras, e aí eu colocaria a Corrigida Fiel, a ARA, que é a que a gente usa, a Revista Atualizada, a NAA, que é a Nova Atualizada, né? Também NVI, né? Eu acho que eu iria ir até a NVI para dizer dessas que são, digamos assim, mais confiáveis, né? Porque a partir daí, NVT, Nova Linguagem, Mensagem, etc., elas já são mais informais, então elas podem trazer algum tipo de alteração mais grosseira, né? Agora, estas que eu citei primeiro, elas são confiáveis. Você vai encontrar erros na tradução. O que é que eu estou chamando de erro na tradução? O tradutor, meus irmãos, ele pega o texto original e ele olha para o texto original, e aí é preciso a gente dizer que não existem mais os textos originais, os chamados autógrafos. Você não vai encontrar num museu, por exemplo, o primeiro texto que foi escrito por Paulo. Não existe. Eles se perderam, eles sumiram. O que existem são as cópias que foram feitas destes textos primeiros. E isso aí é um prato cheio para os liberais, porque eles dizem, ó, tá vendo? Então, não dá para ser confiável, porque o texto original do pastor Wendel sumiu. Aí Gabi, que foi aluna do pastor Wendel e que teve contato com os textos, ela escreveu uma cópia. Aí Dona Beth fala, mas como é que eu vou ter certeza, Gabi, que o que você escreveu é realmente o que ele disse lá? Entendeu? Então, cria-se esse problema, não é? Existe esse problema mesmo. Mas, como nós confiamos para resolver isso? Bom, aí os irmãos do passado, sobretudo os que viveram na época de Jesus, eles são nossos mestres em relação a isso. Porque o que eles fazem? Fizeram, né? Primeiro, eles autenticaram, afirmaram, no próprio ministério de Jesus, a veracidade do Antigo Testamento. Então, naquela época, os irmãos sabem, nós lemos aqui agora, né, há pouco, em Lucas, havia as sinagogas. O que eram as sinagogas? Eram onde os judeus se reuniam. E judeu, gente, é um negócio assim... Se tem um cara que
marca com você 8 horas e começa 8 horas é o judeu. O judeu, ele, especialmente os fariseus, né, escribas e fariseus, Jesus, os intérpretes da lei, né, eles são extremamente rigorosos, legalistas, né, com isso aí. E eles não admitiam a entrada de outros textos que não fossem os textos da tradição judaica. Então, aquilo que era lido na sinagoga era exatamente o que a tradição judaica de milhares de anos, né, fazia. Né? Então, os textos do Novo Testamento, inclusive afirmados pelos apóstolos, pelo próprio Cristo, né, o próprio Jesus, eram textos confiáveis. E aí esses textos, eles foram, então, agora sendo reescritos por copistas, não é? Pessoas que pegavam esses textos e que iam traduzindo esses textos, incluindo, inclusive, nesses textos, alguns sinais vocálicos, porque a língua hebraica é uma língua muito difícil, né? Ela não tem vogal. Os irmãos sabem que na língua portuguesa nós temos 5 vogais, né? A, E, I, O, U. O hebraico não tem. Então, por exemplo, se você vai falar a palavra Iavé, você está vendo que aí tem I, A e E. Tem 3 vogais. O hebraico não tem. Como é que você fala? Tenta falar Iavé sem I, A, E. É mais ou menos isso mesmo. É um negócio estranho. Depois você procura no YouTube, lá tenta colocar um... eles chamam de língua gutural, fala-se pela garganta, né? Então é uma língua que você não tem vogal. Como é que você fala? Não é? É isso mesmo, um negócio estranho. É completamente diferente do nosso sistema vocálico, fonético. Então não tem como você falar. Aí surgiu um grupo de gente chamados massoretas, que eles facilitaram a coisa colocando sinais vocálicos, pontinhos. Tem até uma história, André, não sei se foi do Matthew Henry, acho que, se não me engano foi. Ele foi traduzir um texto em hebraico e ficou horas numa palavra lá que ele não conseguia traduzir. Aí depois ele descobriu que ao invés de um daguesh, que é o pontinho, tinha um cocô de mosquito. E ele achou que era um sinal vocálico, aí ele limpou, era uma sujeira de mosquito. É verdade mesmo isso aí. E aí, por causa dessa sujeirinha, ele achou que era um sinal vocálico, aí ele não conseguiu traduzir. Então, você pega um texto hebraico, você tem lá o desenho, né, que é um desenho, e você tem uns pontinhos, assim, uns pinguinhos. Esses pontinhos, eles são sinais vocálicos. Então, é o A, o E. Então, você fala Iavé. Então, por isso você tem os pontinhos ali, né? Então, esses massoretas, eles, digamos assim, eles colocaram oralidade no texto hebraico para facilitar a compreensão daqueles que agora estavam na época de Jesus, né? E por isso, na época de Jesus, você tem o hebraico, o aramaico, que é uma mistura de grego com hebraico, e o próprio grego, você tem o latim, que era falado pelo Império Romano. Então, você tem um conjunto de línguas, né? E essas línguas foram se misturando ali. Assim como hoje também a gente mistura nossas línguas, né? Você vai para qualquer lugar do Brasil, você tem sotaques diferentes, você tem regionalismos, né? Então isso também acontecia na época. Então o trabalho dos tradutores era um trabalho difícil, porque eles precisavam entender não só o aspecto da língua, mas essas questões de cultura, de época, de mudança, etc. Então os nossos irmãos do passado, eles se preocupavam muito com isso. Então, preservar os textos de Paulo, preservar os textos de Pedro, os textos do Novo Testamento. E à medida que a história foi avançando, então, os copistas foram mantendo, né, de maneira muito fiel a escrita desses textos. Agora, nós podemos ter a certeza, garantir que um copista talvez tenha esquecido uma palavra na hora de copiar, ou tenha, quem sabe, retirado dali uma letra, um acento. Isso pode ter acontecido. Certo? Então, é por isso que o trabalho do estudioso da Bíblia, que a gente chama de exegeta, ele é importante. O que é que o exegeta faz? Ele vai no texto, o primeiro texto,
que a gente chama de original, que na verdade não é original no sentido próprio do termo, né? Porque, como eu falei com vocês, já sumiram esses autógrafos originais, né? Mas você tem pelo menos os primeiros textos. Então você vai lá no texto chamado original, nos primeiros textos, e você compara a tradução. Você olha aqui a tradução, por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos aqui para a gente caminhar aqui. Eu estou insistindo nisso, queridos irmãos, porque eu penso que essa é a base para que a gente discuta este aspecto de Gênesis, né? Porque se eu não creio na literalidade do texto, eu vou ter muitos problemas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui deixa-me só abrir aqui. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a nova tradução na linguagem de hoje. Deixa-me ver aqui se eu consigo abrir. Vou pegar o texto aqui de Mateus 5, que são as bem-aventuranças, né? Abram lá, por favor, nas bem-aventuranças, Mateus 5. Olha só, olha como Então, o versículo... Vamos pegar aqui só o versículo 3, por exemplo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a nossa ara. Na linguagem de hoje está assim: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Percebe como que há uma mudança na linguagem? Então, felizes as pessoas... Repare que bem-aventurados, por exemplo, e felizes, embora a gente traduza da mesma maneira, mas há diferenças, né? Quando eu preguei aqui para os irmãos as bem-aventuranças, eu disse que o termo bem-aventurado é mais do que feliz. Bem-aventurado é aquele que recebe o pacote todo de Deus, né, que é o fruto do Espírito, e que transforma o coração de uma pessoa. Então, não é uma felicidade no sentido de uma pessoa que está comemorando o aniversário, por exemplo, né, que está feliz ali por alguma situação. Não, é algo muito mais interno do que necessariamente externo. Então, quando você lê felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, e você tem bem-aventurados os humildes de espírito, você percebe que há uma diferença considerável aí na possibilidade de interpretação. Eu vou pegar aqui agora a Revista Corrigida, de 1969. O texto do Isaac lá, né, André? O texto Receptus. Sim. Pois é, aí você ainda pode, apesar que ele diz espiritualmente pobre, mas aí você pode, né? Dá para interpretar. Olha na Corrigida Fiel, que é uma das mais tradicionais, né? Uma das mais fiéis ao texto, eruditas, né? Diz assim, ó: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repare que aí houve uma mudança de pobre para humilde. Percebe, né? E vocês já perceberam que, geralmente, quando a gente quer falar que uma pessoa é pobre, você fala que ela é humilde? Não é? Não, fulano ele é mais humilde. Mas, às vezes, ele é um arrogante daqueles assim que... O cara é uma soberba só, mas você fala que ele é humilde porque ele é pobre. Não, pobreza não tem nada a ver com humildade. Pobreza é uma coisa, humildade é outra. O cara pode ser pobre e arrogante, e pode ser rico e humilde, não é? Então, você vê que a palavra humilde e pobre aqui, ela pode dar... Como é que a gente resolve isso? Aí,
é o que eu disse aos irmãos. A gente precisa ir lá no texto original, no texto grego, no caso, né? E entender o seguinte: bom, qual é a palavra que Mateus de fato utilizou aqui? Essa palavra que Mateus utilizou, qual é o significado dela? Mateus está falando de uma pobreza de que tipo? Não é? Ou uma humildade de que tipo? Por exemplo, deixa eu só abrir aqui. Na internet que está. Então, quando eu tenho esse tipo de situação, irmãos, eu preciso ter muito cuidado, né? Porque aí talvez você fale assim: ô pastor, mas como é que eu vou confiar então no texto que eu estou lendo? Né? Como é que eu vou confiar no texto que eu estou lendo? Porque essa é uma grande dúvida que alguns irmãos têm. Será que eu estou lendo? Será que o que eu estou lendo é verdade? Mesmo que às vezes eu estou lendo uma coisa que não é? Mas é por isso, então, que nós temos a preocupação, eu digo nós, igrejas históricas, né, igrejas reformadas, nós temos a preocupação de indicar para os irmãos traduções que sejam confiáveis. O que são traduções confiáveis? São aquelas traduções que têm o menor índice ou a menor possibilidade de algum tipo de erro desse tipo, né? E aí, quais são? São essas que eu mencionei para vocês. A Corrigida Fiel, que é essa última que eu li, né, que traz a palavra pobres. A ARA, que é essa que nós usamos. A NAA, não é? Que é a Nova Almeida Atualizada. Que a Nova Almeida Atualizada, ela tem uma vantagem, porque ela tem uma linguagem um pouco mais acessível do que a ARA. E ela mantém a fidelidade, né, os termos de fidelidade. E a NVI. Então, eu iria até aí, para você ter, vamos dizer assim, uma tranquilidade na leitura. A partir daí, não é que está errado, mas é que você vai ter que ter um pouco mais de atenção, né? Você pega a NVT, por exemplo, aí você já começa a ter um pouco de atenção. Fala, peraí, essa palavra aqui está muito moderna, muito contemporânea, então será que foi isso mesmo? Né? Uhum. Então, olha só. É diferente, não é? Pobre de e pobre em. É diferente. Qual é que faz o em, você falou? A NVI. NVI, pois é. Então, em espírito fica melhor do que em espírito. Então, aí a gente tem que analisar como é que está lá. Eu tenho a impressão que a NVI quis dizer assim, que o fato de você não ter o Espírito Santo, você tem pouco Espírito, vamos dizer assim, ou não tem nenhum, que seria um tipo de pobreza, né? Mas, ao mesmo tempo, fica estranho, mas tem que analisar, né? A gente teria que ir aqui mesmo no texto original, né? Aqui, olha, você vê, a palavra humildes, por exemplo, eu pesquisei aqui, você tem 4 possibilidades, 4 ocorrências, né? Ela pode significar, por exemplo, insignificante, não é? No grego. Então, aquele texto de Paulo, 1 Coríntios 1, 28, que Paulo fala assim: Deus escolheu as coisas humildes deste mundo. A humildes aí é insignificante, não é de humildade, como nós poderíamos entender, segundo o original grego, né? Você tem aqui também, olha, 1 de Pedro 3, 8, que traz o humilde como humilde mesmo. Então, por exemplo, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Aí é humildade mesmo, né? Você tem também a ideia de pobre. Aí vem Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Está vendo? Então, aqui, a palavra pobre, aí o Isaac ia gostar aí, viu, André? Aqui, a palavra pobre mesmo. Então, você vê, a nossa ARA traduziu como humildes. Mas aqui no original grego está pobre. Não é? E quer dizer, então você vê que a ideia de pobreza é a ideia de carência, né?
Uma pessoa pobre é uma pessoa que carece de algo, ela não tem as coisas necessárias, não é? Então, aí você pensa assim, então, peraí, então, na verdade, a humildade aqui, porque você fala assim, humilde, talvez aquela pessoa que seja mansinha, né, que tal, e não é essa a ideia. A ideia é de uma ausência mesmo, é de pobreza mesmo, a pessoa não tem, ela carece de. Exatamente. Né? Então, quer dizer, eu estou dando só exemplos aqui para os irmãos verem como que é importante o trabalho de uma análise do texto, né? Mas fiquem tranquilos, porque se você está lendo em casa, por exemplo, e você está estudando sozinho, você não precisa duvidar do texto. O que eu estou querendo mostrar para os irmãos aqui não é que, então, pastor, então como é que eu vou fazer? Eu vou chegar em casa agora e vai estar tudo errado? Né? Não, não é isso. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que as traduções bíblicas, elas podem trazer mesmo esse tipo de diferenciações, né? E o papel do pastor, do pastor mestre, né, como Paulo coloca lá nos dons, é exatamente fazer esse tipo de trabalho. Então, quando o pastor está pregando, ensinando, ele precisa ter conhecimento desse tipo de alteração, porque senão ele vai tirar uma conclusão equivocada do texto, né? O texto está falando de uma coisa, ele talvez, pela tradução, ele é enganado pela tradução e ele acaba ensinando uma outra coisa que a tradução não valida, né? Bom, falei tudo isso aqui só para dizer o seguinte, nós não precisamos duvidar da literalidade do que está transcrito na criação. Então, Deus criou, sim, e nós que somos confessionais, né? Eu até digo aqui no finalzinho, negar os 6 dias literais enfraquece a base do descanso sabático, que é a questão do mandamento, né? Compromete a harmonia dos capítulos iniciais, porque aí você tem que alterar a cronologia, não é? Porque se não é literal, então quer dizer, como é que ficam, por exemplo, os anos de idade de Noé, por exemplo? Aí você tem que alterar também isso, porque Noé foi antes do dilúvio, né? Pensando Noé antes do dilúvio. Então, quer dizer, como é que funcionou Noé? Jó, porque eu não sei se os irmãos sabem, mas Jó, ele está aí nesse período, né? Jó é o mais antigo dos patriarcas, embora o texto dele esteja lá na frente, mas cronologicamente ele está aqui em Gênesis, né? Então, a irmã Célia até me fez um pedido muito interessante, e eu estou construindo, a partir de outras coisas que eu já tenho lá, eu estou construindo e eu espero disponibilizar isso para os irmãos o mais rápido possível, uma leitura bíblica cronológica seguindo a cronologia mesmo. Então, por exemplo, aí a pessoa começa lendo Gênesis 1, de 1 a 6, aí encaixa Jó. Entendeu? Porque aí a pessoa vai entendendo cronologicamente onde quem está em qualquer. Você está lendo, por exemplo, Obadias. Obadias está citado lá em Jeremias. Aí quando chega Jeremias e cita Obadias, aí eu levo você lá para Obadias. Que aí você vai entendendo, vai fazendo aquele fio, né? Você vai puxando o fio. Porque é uma leitura muito melhor do que essa leitura que a gente faz de Gênesis a Apocalipse, porque essa leitura de Gênesis a Apocalipse, ela não segue a cronologia, ela segue a ordem dos livros, né? Mas ela não segue a cronologia. Então, às vezes, um evento aconteceu aqui, por exemplo, você está lendo Crônicas, aí Davi escreveu um salmo relacionado àquele evento. Aí você vai lá no salmo que ele escreveu sobre aquele evento. Então, quer dizer, você vai fazer essa conexão, né? Sim, Renato. Isso aí. Exato. É isso aí mesmo. É isso aí. Então, quer dizer, você vê que se você invalida, né, os dias da criação, você tem que... Aí é o que eu estou dizendo aqui, né? Você compromete a harmonia dos capítulos. Porque aí, quer dizer, a partir de agora é 24 horas, antes não era. Então você vai ficar nessa tensão desnecessária, né? E além disso, cria uma ruptura, né, entre a teologia e a história bíblica.
Porque aí, se você perde essa ideia dos dias, você então naturalmente também perde a cronologia da história bíblica, que a gente chama de teologia bíblica, né? Sim. É legal essa parte dos personagens, né? Uhum. Cronológica, aí entra tudo do Adalto. Uhum. E uma palestra Adalto é muito bom nisso, né? ele pegou e fez, pegou um gráfico e Uhum. colocou quem viveu na mesma época de quem. Sim, E aí também sim. explica muito aquela questão de ensino dos seus filhos. Então, um foi contando para o seu Aham. Exato, exato, foi contando. exato. E aí você entende isso de uma forma mais clara. Aham. Noé viveu na mesma época, Sim, sim. e assim vai. Aham. Então você consegue, você para para pensar, Muito legal. pessoas É. que esses dois viveram na mesma época, Sim, a gente acha que eles viveram não, sim. Inclusive tem uma série, né? Alonso falou aí, eu acredito que seja até essa série. Tem uma série do Adalto que depois foi até publicada, e eu acho que deve ter no YouTube, porque foram palestras que ele ministrou na Fiel, só sobre Gênesis. Inclusive, eu acho que o livro chama Gênesis mesmo, né? Se não me engano. E aí tem uma série de vídeos. Depois eu vou tentar encontrar e vou colocar no grupo para os irmãos assistirem. É muito bom. O Adalto era um presbítero nosso, né? Da IPB, faleceu, né? Até relativamente recente, né? E era um irmão muito capacitado assim nessa defesa, né? Do criacionismo bíblico, né? Sim, Neemias. Uhum. Aham, esse gráfico. Aham. Sim, sim. Aham. Sim, sim, sim. Sim. Quer dizer, a alteração seria mínima, né? Sim, sim, sim. Exato, exato. É, interessante, é isso mesmo. Quer dizer, o que mostra que a possibilidade de alteração era muito mínima, né? Porque eram pessoas que estavam no mesmo contexto, né? É mais ou menos a gente reunir na igreja aqui os irmãos mais velhos, né? E eles nos contarem histórias que eles viveram. E aí você consegue, por meio dessas narrativas, você vai ter uma história fidelizada, né? Então é muito interessante isso, né? Nós vamos entrar agora, irmãos. Pode pular aí, por favor, Gui? Com você eu fiz melhor do que eu fiz com o Elton. Porque você pelo menos passou um, o Elton ficou em um só. Ele brincou e falou: seu pastor, eu vim só para passar o slide, você foi colocou um só, não deu nem serviço. Né? Eu falei: não, pode deixar que no outro. Nós vamos entrar na questão da criação do homem. E aqui, assim, eu vou passar rapidinho, porque são assuntos que a gente já tratou em outros momentos, né? Inclusive no estudo do Catecismo Maior, nós já falamos sobre isso. Mas eu preciso citar aqui exatamente porque o capítulo da Confissão fala a respeito disso, né? Então, após criar todas as criaturas, Deus formou o homem. E lembrando que a palavra homem aqui é uma palavra que significa tanto homem quanto mulher. Embora no hebraico, né, ish é homem e ishá é mulher. Legal, né? Ish, ishá. Aí vocês já estão sabendo hebraico, né? Ish. Então, quando alguém fala assim, ish, ele está falando homem, né? Então, são as duas palavrinhas. E você vê que até no hebraico é interessante, porque no português você fala homem e mulher, é como se fossem duas coisas diferentes. No hebraico é ish, ishá, que é o complemento. É interessante, né? Quer dizer, é a mesma palavra, só que ela complementa. Então, quer dizer, dá a ideia de que a mulher, de fato, é um complemento. No caso do português não dá para você ter essa ideia, porque são palavras bem diferentes, né? Mas no hebraico você consegue ter essa ideia de que a mulher é uma extensão do homem, não é? O ishá é a extensão do ish. Quer dizer, então a mulher ela estende o homem, ela complementa o homem, né? Então macho e fêmea, não é? A sua imagem e semelhança, como a gente vê lá em Gênesis 1, 26, 27, né? Façamos o homem, a sua imagem e semelhança. Deus também dotou esse ser humano
esse homem, né, esse homem e mulher, dotou com alma racional e imortal. Então o homem, o ser humano, né, tem racionalidade, que é fruto do próprio Deus, né, que é um atributo de Deus, né? E nós recebemos isto por graça, a racionalidade, a imortalidade também, né? Então nós somos imortais, né? No sentido de que Deus não nos criou para morrer. Por isso que nós temos uma vida depois da morte. Nós continuamos imortais. Continuamos imortais. A diferença é que agora aqueles que são eleitos, né, antes da fundação do mundo, eles são eleitos para uma imortalidade de vida com Deus, e aqueles que são reprovados, eles têm uma imortalidade de condenação, não é? Mas o homem é imortal. Então aquela frase da lógica aristotélica, todos os homens são mortais, ela é dúbia, né? O homem é mortal do ponto de vista físico, mas ele não é mortal do ponto de vista espiritual, né? Então o homem não é, nós não vamos morrer. Vamos morrer, a nossa morte física, ela é uma morte temporária, né? Os adventistas chamam de sono da alma. Só que nós não cremos nisso, né? Porque como nós vimos domingo passado, quando Paulo diz que morrer é estar com Cristo e é imediatamente incomparavelmente melhor, né? Imediatamente estar com Cristo, Paulo está dizendo que ao morrer nós vamos diretamente para o Senhor, né? Nós não vamos passar nem pelo purgatório, nem pelo sono da alma, né? Você não vai ficar dormindo, esperando um dia acordar e você já vai diretamente para o céu, né? Então, nós somos imortais, né? Nesse aspecto somos imortais. Aí a gente cita o texto de Eclesiastes 12:7. Alguém leia esse texto, por favor. Esse texto é muito, muito rico. Eclesiastes 12:7. Esse texto é muito bonito. Pode ler quem encontrou aí. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que ouviu. Pois é. Então parece um texto assim comum, mas ele é um texto precioso, né? Porque é exatamente isso que acontece conosco. O espírito volta a Deus e a carne, o corpo, volta ao pó, porque nós somos pó, né? Até o dia da ressurreição, em que corpo e alma vão se unir novamente para a presença do Senhor. Criou também com inteligência, santidade e retidão moral, né? Então, nós fomos criados santos, retos moralmente. O problema é que o pecado entrou, mas antes do pecado, antes da queda, né, nós tínhamos, então, santidade e retidão. Santidade e retidão são duas coisas diferentes, parecem iguais, mas não são. Santidade é um atributo que nós recebemos da parte de Deus de carregar em nós a limpeza moral. Então, quer dizer, nós não temos manchas. A ideia de santidade é alguém que não possui mancha, não possui mácula, né? Você pega uma blusa branca, uma camisa branquinha, e você olha toda a camisa assim, a blusa, não tem nada, branquinho, não tem, né? Aí se suja um pouquinho, aí você já tem uma mancha. Então a santidade imagina algo puro, sem qualquer tipo de mancha, né? Branquinho ali. Essa é a ideia da santidade, né? Um dia eu falei isso aqui, me lembrei agora. Um pastor foi acusado de racismo por falar essa frase que eu falei, que é branquinho, né? E aí estaria excluindo aqueles que não são branquinhos, né? E a ideia de não ser branco seria uma ideia de impureza, né? Olha para você ver. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos falando aqui de uma limpeza, né? De algo que não tem possibilidade de mancha. Então, pega uma blusa preta, por exemplo, não é? E olha se tem mancha na blusa preta. Se não tiver mancha, ela está pura, né? Então a questão não é cor, não. É só uma ideia de limpeza mesmo. E retidão é fazer o que é certo. Então, santidade é esta limpeza e retidão é andar reto, é fazer o que é certo.
uma coisa leva a outra, claro, né? Se você é santo, você vai praticar a retidão. Mas eu só quero dizer que são coisas diferentes. Também o ser humano ele tem a lei de Deus gravada no coração. Esse é um ponto também fundamental, né? Porque nenhum ser humano ele é indesculpável diante de Deus. Pelo contrário, todo ser humano é culpável diante de Deus exatamente porque Deus gravou essa lei no coração. E, finalmente, com a liberdade de obedecer e desobedecer. É o que nós chamamos de livre-arbítrio, né? Antes da queda. Então, o homem tinha, antes da queda, a possibilidade de obedecer e desobedecer. Ele escolheu, obviamente, desobedecer, e aí nós já sabemos da história, que é exatamente a queda, né, em pecado. Deus concedeu ao homem domínio sobre a criação, tornando o mordomo responsável diante do Criador. Ok? Então, na próxima semana, se Deus quiser, a gente vai concluir, e eu volto um pouquinho nessa questão do evolucionismo naturalista, mostrando por que a nossa confissão, né, por que a nossa doutrina rejeita de maneira direta estes pressupostos, né, do evolucionismo naturalista. Por exemplo, de que o universo surgiu por acaso, de que a vida se desenvolveu sem um propósito definido, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, se Deus assim nos permitir.